Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Neste vídeo, iremos falar sobre a Copa Rio de 1951. Realmente foi o primeiro campeonato mundial de clubes? A FIFA estava envolvida na organização? O Palmeiras é o primeiro campeão mundial? Que o Palmeiras foi campeão, todos sabem. Porém, neste vídeo, vamos olhar a competição de outra maneira e entender como foi o projeto e organização da competição. Vamos contar todos os fatos para você e encerrar de vez essa polêmica. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative a notificação clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Para começar a contar essa história, primeiro precisamos apresentar uma das figuras mais importantes do esporte nacional. Trata-se do jornalista Mário Leite Rodrigues Filho, ou simplesmente Mário Filho. Talvez você esteja pensando que já ouviu esse nome, mas não se lembra de onde. O estádio do Maracanã, um dos maiores estádios de futebol do mundo, é batizado oficialmente como Estádio Jornalista Mário Filho. E quem foi Mário Filho? Mário Filho era dono do Jornal dos Esportes, um diário de notícias esportivas do Rio de Janeiro e um dos maiores jornais do Brasil. Entre seus grandes feitos esportivos estão a grande campanha para a construção do estádio do Maracanã e a idealização do torneio Rio-São Paulo, o maior campeonato de futebol do Brasil na época, que foi o embrião para a criação do Campeonato Brasileiro que vemos hoje. E por que Mário Filho é tão importante nessa história? Mário Filho era figura presente em todos os eventos esportivos realizados no Rio de Janeiro, seja jogos de futebol, reuniões oficiais, jantares ou simplesmente bate-papos com dirigentes esportivos e políticos cariocas. E foi num desses eventos que surgiu a ideia da Copa Rio. Mas precisamos entender como era o mundo em 1950. Em 25 de julho de 46, a menos de um ano que a Segunda Grande Guerra Mundial havia sido encerrada, o Brasil era anunciado como sede da Copa do Mundo de 1950. A Copa do Mundo, que voltaria a ser realizada após 12 anos, via a Europa devastada e o projeto brasileiro encantou os dirigentes da FIFA, principalmente a construção do Maracanã. Toda a organização da Copa do Mundo ficaria a cargo da CBD, atual CBF, juntamente com cada município e estado interessado em receber o torneio. Ao todo, apenas 34 países se inscreveram para participar das eliminatórias para a Copa do Brasil, que teria 16 participantes. A maioria dos países ainda se recuperavam da Segunda Guerra e decidiram não participar das eliminatórias. Vaga confirmada só para o Brasil, que era a sede, e a Itália, vencedora da última Copa do Mundo de 1938. A distância e os altos custos para vir ao Brasil fizeram com que 3 países classificados para a Copa do Mundo, Turquia, Escócia e Índia, desistissem em cima da hora de participar do Mundial. A Índia, inclusive, decidiu priorizar as Olimpíadas, e havia também a proibição dos seus atletas jogarem a Copa do Mundo descalços. Sim, você ouviu direito, eles jogavam descalços. França e Portugal, convidados pela CBD para participar da Copa nas vagas de Turquia e Escócia, também declinaram o convite, alegando alto custo e longas viagens. Aliás, antes da Copa de 50, as seleções viajavam de navio para chegar nos países sedes da competição. Para você ter uma ideia, a seleção brasileira demorou 16 dias para chegar na França em 1938, saindo no dia 30 de abril do Rio de Janeiro e chegando em Marsella, na França, no dia 15 de maio. Lembrando também que a aviação comercial estava surgindo, sendo que o primeiro trecho Brasil-Europa havia acontecido apenas em 1946. Após o surgimento da aviação comercial no mundo, houve uma explosão de viagens de clubes de futebol para todo o mundo. Eram clubes sul-americanos excursionando pela Europa e vice-versa. Lembrando que aqui no Brasil, o campeonato mais importante que um clube poderia conquistar nessa época era o campeonato estadual. Agora voltamos à ideia da Copa Rio. O Fluminense, em 1950, pouco antes do início da Copa do Mundo, ofereceu um jantar para todos os clubes participantes do torneio Rio-São Paulo. E foi nesse jantar que Mário Filho teve a oportunidade de expor a todos, incluindo os presidentes da Federação Carioca e Federação Paulista, a ideia de organizar um Campeonato Mundial de Clubes no Brasil. O Campeonato Mundial de Clubes de 1951 seria nos moldes da Copa do Mundo e contaria com os campeões paulista e carioca, além de campeões nacionais das principais ligas do mundo. A ideia foi bem aceita e aplaudida por todos que estavam no jantar.
Agora, o próximo passo era aguardar os dirigentes do futebol mundial que vinham para a Copa do Mundo para oficializar a ideia. O primeiro dirigente a chegar no Rio de Janeiro foi Ottorino Barassi, presidente da Federação Italiana de Futebol e membro da comissão organizadora da Copa do Mundo da FIFA de 1938 e 1950. Barassi era um dos dirigentes mais influentes do futebol e depois do presidente Jules Rimet, ele era o grande nome da FIFA. E na época a Itália era a maior campeã do mundo com 2 títulos. Assim que Barassi ficou sabendo da ideia de Mário Filho, ficou entusiasmado e disse que a ideia merecia todo o apoio da Federação Italiana de Futebol. A criação da competição teve o apoio total dos dirigentes que desembarcavam no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo. A proposta era que o campeonato fosse realizado entre junho e julho de 1951. A ideia de Mário Filho começava a tomar corpo. Então, Mário Filho organiza uma recepção na sua casa e convida vários dirigentes e jornalistas de todo o mundo. Ele expõe publicamente sua nova ideia, que é aceita por todos que estavam lá. Entre eles, os dirigentes das federações espanhola, inglesa e uruguaia, além do Sr. Barassi. Mário Filho participou de mais um jantar com membros do alto escalão do futebol mundial. Estavam presentes no jantar o Sr. Jules Rimet, presidente da FIFA, Mário Polo, presidente da CBD, e os membros do comitê organizador da Copa do Mundo de 1950 da FIFA, Ottorino Barassi e Stanley Rous. Todos estavam empolgados com a ideia do jornalista, mas o grande problema seria conseguir um patrocínio oficial, que deveria, na ocasião, vir dos poderes públicos. Na ocasião, o presidente da FIFA, Sr. Jules Rimet, pediu a palavra e disse que a colaboração da CBD e a solidariedade dos clubes e demais entidades do Brasil seriam indispensáveis para a realização da competição. Agora, Mário Filho ganhou um grande aliado nessa história. Ottorino Barassi compra de vez a ideia do jornalista e vira uma espécie de advogado do campeonato. Inclusive, é Barassi que nomeia a competição. Somente o Rio de Janeiro, com sua nova praça esportiva e com o entusiasmo da sua gente, é capaz de realizar tão alto projeto, disse Barassi. E continuou. Já tem um nome para a competição, Copa Rio de Janeiro. Deu uma pausa, sorriu e disse, Copa Rio, mais simples, mais popular, pegará depressa. A competição que começava a sair do papel, inclusive já ganharia novas edições. A ideia era que a competição fosse realizada em anos ímpares, para não atrapalhar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Portanto, a primeira seria em 51, depois em 53 e assim por diante. Encerrada a Copa do Mundo no Brasil, Ottorino Barassi retorna para a Itália, depois de 3 meses em solo brasileiro. Em sua despedida, ele é convidado para ser membro do comitê organizador da Copa Rio. Ele se comprometeu a entrar em contato com as federações na Europa para estudos do projeto do Campeonato Mundial de Clubes. Já por aqui, a CBD ficou encarregada de fazer o mesmo com as federações sul-americanas. Já Mário Filho vai até o Palácio da Guanabara apresentar ao prefeito do Rio de Janeiro, o general Mendes de Moraes, o projeto da Copa Rio. O general elogiou a idealização de Mário Filho e afirmou a sua disposição de dar todo o apoio para a realização da competição. Além disso, Mendes de Moraes afirmou que a Prefeitura do Rio de Janeiro concederia o troféu em prata ao campeão. Após algumas semanas, o Sr. Barassi envia uma carta a Mário Filho, aceitando o cargo de membro organizador e também solicita a inclusão do Sr. Stanley Rous. Lembrando que logo após a Copa do Mundo, o Sr. Barassi e o Sr. Rous foram eleitos pelo Comitê Executivo da FIFA para os cargos de superintendentes da Secretaria-Geral da FIFA. Também nesta carta, o Sr. Barassi confirmou que o campeão italiano e o campeão inglês viriam para a Copa Rio de 51. Então, no dia 27 de novembro, foi realizada uma reunião entre a CBD e o Conselho Técnico de Futebol para tratar das providências necessárias para a realização do Campeonato Mundial de Clubes Campeões. A CBD atendeu os pedidos e aceitou promover a competição proposta por Mário Filho. O Conselho Técnico de Futebol propôs que o Mundial de Clubes Campeões deveria ter 2 clubes brasileiros, um do Rio e outro de São Paulo, além de um representante dos 3 finalistas da última Copa do Mundo, que foram Uruguai, Suécia e Espanha, e mais 3 representantes da Europa, Inglaterra, Itália e Portugal. A segunda reunião ocorreu no dia 1º de dezembro, e ficou decidido que o torneio teria mesmo 8 clubes, divididos em 2 grupos de 4 clubes cada, um grupo jogando em São Paulo e outro jogando no Rio de Janeiro. Além disso, ficou acordado que o torneio teria 20 dias para ser realizado.
O regulamento da competição seria copiado da Copa do Mundo de 1950. A terceira reunião foi realizada no dia 11 de dezembro de 1950 e ficou decidido que cada clube poderia inscrever 22 jogadores na competição, mas que só 18 poderiam jogar. Já os outros 4 ficariam de reservas para uma eventual emergência. No dia 29 de dezembro de 1950, em uma nova reunião, é lida uma carta enviada pelo Sr. Barassi. Nesta carta, ele confirma que iria até Zurique, na Suíça, se encontrar com o Sr. Rous e que pretendia vir ao Brasil em janeiro para uma nova reunião. Além disso, Barassi sugeriu que a Áustria fosse convidada para participar do Torneio dos Campeões e que achava muito difícil a participação de algum clube inglês. No dia 30 de janeiro, Barassi chega ao Rio e participa de uma reunião no dia 1º de fevereiro para tratar do regulamento da competição. Também ficou decidido que a CBD financiaria a competição, assim como fora a Copa do Mundo de 1950, além da confirmação dos clubes representantes de Inglaterra, Itália e Portugal. Portanto, ainda faltaria 2 clubes europeus. Os outros clubes seriam Vasco e Palmeiras e faltava a confirmação do campeão uruguaio. Barassi ainda viajaria por alguns países da América do Sul e terminaria sua viagem em Montevidéu, aonde buscaria a adesão do Nacional, o campeão uruguaio, já que era de vital importância a participação de um clube do país que acabou de ganhar o seu bicampeonato mundial. No início de março, vem a confirmação do campeão português, o Sporting de Lisboa, que inclusive já se preparava para a competição. Também se confirmaria o interesse das federações espanhola e francesa em participar da competição. Em 16 de março, em uma nova reunião, contando com o presidente da CBD, os presidentes das federações Carioca e Paulista, os presidentes de Palmeiras e Vasco, além do Sr. Barassi, foi aprovado o regulamento e as bases financeiras da competição, que seria disputada em 18 jogos, com 2 grupos, um em São Paulo no Pacaembu e outro no Rio de Janeiro no Maracanã, com a participação confirmada de Palmeiras, Vasco e os campeões nacionais do Uruguai, Portugal, Itália e Inglaterra. O senhor Otorino Barassi voltou para a Europa para confirmar o restante dos participantes. O presidente da FIFA, o senhor Jules Rimet, óbvio, sabia de tudo o que estava acontecendo, inclusive dar explicações sobre a competição em Lisboa no início de abril. Já em Zurique, na Suíça, Jules Rimet se reuniu com Otorino Barassi e, na sua volta a Paris, concedeu entrevista ao repórter Ricardo Serrano do Jornal dos Esportes em 24 de abril de 51, dizendo: reafirmo minha convicção que a Copa Rio deverá constituir um acontecimento de vulto, não só sob o aspecto técnico, como também financeiro e social, constituindo esse certame um excelente motivo para a maior aproximação dos povos, através das competições futebolísticas. No dia 8 de maio, o Sr. Barassi confirmaria de uma vez por todas a participação do Sporting de Lisboa e a participação do Estrela Vermelha de Belgrado, o campeão iugoslavo. 8 jogadores titulares da Iugoslávia na Copa do Mundo eram do Estrela Vermelha. Também foi anunciado que nenhum clube inglês viria participar da Copa Rio. Sendo assim, o Áustria Futebol Clube, campeão austríaco, se candidataria para a vaga. Em contato telefônico entre Mário Polo, presidente da CBD, e Otorino Barassi, o italiano confirmaria a presença dos europeus Milan, Sport de Lisboa e Estrela Vermelha, além dos sul-americanos Vasco, Palmeiras e Nacional do Uruguai. Já o senhor Stanley Rous não tinha desistido e trabalhava para que algum clube inglês viesse ao Brasil. Agora surge um fato curioso. A Índia, através de um telegrama, solicita uma vaga para o Campeonato Mundial de Clubes, indicando a sua melhor equipe, o Soccer Calcutá. No dia 11 de maio, o presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, recebeu o comitê organizador da Copa Rio no Palácio do Catete, aonde foi liberado verbas para a competição e também prometeu que estaria na partida inaugural no Maracanã. No dia 23 de maio, por contato telefônico, o senhor Barassi informou à CBD que as delegações europeias chegariam ao Brasil no dia 16 de junho e que, apesar de todos os esforços do senhor Stanley Rous, nenhum clube inglês viria para a competição. No dia 2 de junho, Barassi ratificou as inscrições do Milan, do Sport de Lisboa e do Estrela Vermelha. Além disso, confirmou que ele e o senhor Stanley Rous chegariam no Rio de Janeiro no dia 20. Já no dia seguinte, Barassi confirmou a inscrição do Áustria Futebol Clube e que agora só faltaria decidir o representante espanhol, Barcelona ou Sevilha. Já no dia 8 de junho, é confirmada a inscrição da equipe francesa do Nice,
no lugar da vaga espanhola. Assim, a Copa Rio já contava com seus 8 participantes: os brasileiros Palmeiras e Vasco, o uruguaio Nacional, além dos europeus Milan da Itália, Estrela Vermelha da Iugoslávia, Áustria Futebol Clube da Áustria, Sport de Lisboa de Portugal e Nice da França. Após uma negativa em cima da hora do Milan, que desistiu da competição por ter que dar férias obrigatórias aos seus jogadores estrangeiros, o Sr. Barassi, em uma ligação no dia 13 de junho, conseguiu a confirmação da Juventus de Turim em seu lugar. No dia 17 de junho, era confirmado os grupos. No Rio, o grupo seria formado por Vasco, Sporting de Lisboa, Nacional e Áustria. E em São Paulo seria formado por Palmeiras, Juventus, Nice e Estrela Vermelha. No dia 21 de junho, era oficializada a tabela com jogos iniciais no dia 30 de junho, além das comissões executivas, administrativas, diretora e técnica da competição. Por fim, na semana seguinte, as delegações dos clubes começaram a chegar no Brasil e a competição foi realizada com sucesso, com o título ficando com o Palmeiras na final contra a Juventus de Turim. Durante toda a competição, o clima no Rio e em São Paulo foi igual à Copa do Mundo, e o sentimento do torcedor brasileiro era que, de fato, essa era a Copa que ficava no Brasil. No dia 1º de agosto, em uma reunião na CBD, foi apresentado o balanço da competição, aprovando as contas, e os clubes participantes ainda tiveram um aumento de suas receitas por suas participações. Barassi então partiu para a Europa no dia 11 de agosto para resolver um imbróglio entre a CBD e a FIFA. Em entrevista já no aeroporto, Barassi disse que iria se reunir com o presidente Jules Rimet para tratar da dívida que a CBD tinha com a FIFA e as federações referentes à Copa do Mundo de 1950, sendo que Rimet ameaçava cortar relações com a CBD. Já a respeito da Copa Rio, Barassi disse que as contas estavam fechadas e os participantes receberiam suas partes dos lucros dali a alguns dias. Para que possamos tirar uma conclusão lúcida sobre a competição, já que temos as informações sobre os bastidores da Copa Rio de 1951, precisamos analisar os fatos sobre a ótica do tempo, aonde o futebol não era esse grande negócio como hoje, aonde seleções declinavam de participar da Copa do Mundo e outras competições da FIFA. Também não havia grandes patrocinadores para a Copa do Mundo, ficando claro que o país organizador era quem bancava tudo. Portanto, a Copa Rio de 1951 foi organizada nos mesmos moldes da Copa do Mundo de 1950, e inegavelmente houve grande participação de membros importantes da FIFA daquela época, principalmente do Sr. Ottorino Barassi, que era considerado o segundo homem da FIFA, e do Sr. Stanley Rous, que viria a ser presidente da FIFA de 1961 a 1974. Também precisamos pensar que as potências do futebol mundial eram a Itália e o Uruguai, os únicos campeões mundiais até 1951, e que a participação de seus representantes significava muito para a época. Outro fato é que era algo inédito criar um campeonato mundial de clubes naquela época, pois mesmo no Brasil não existia competição nacional, devido à dificuldade na locomoção dos clubes. O mais próximo de uma competição nacional era o Torneio Rio-São Paulo, que viria a ser um embrião do Campeonato Brasileiro. Com tudo isso na mesa, com o Sr. Barassi à frente da competição, com o Sr. Rous no comitê organizador e com o Sr. Jules Rimet, presidente da FIFA, se mostrando conhecedor da competição em vários momentos, a FIFA deveria sim reconhecer a Copa Rio de 51 como o primeiro campeonato mundial de clubes. O fato da FIFA reconhecer ou não essa competição não apaga a ideia visionária do Sr. Mário Filho e os esforços do Sr. Barassi e da CBD pela execução da competição. Aliás, a FIFA só voltaria a participar da organização de um torneio mundial de clubes campeões 49 anos depois. E aí, você gostou dessa saudosa história? Você considera o Palmeiras o primeiro campeão mundial de clubes? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Falar de futebol é sempre legal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.